Glória seja dada ao nome do Senhor. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade mais uma vez de estar pregando a tua palavra. Também com os aqui nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. E gostaria de convidar todos a ver nossas Bíblias no livro de João. O Evangelho a qual escreveu João, no seu capítulo de número 8, verso de número 1, verso de número 31 ao 36. Evangelho a qual escreveu São João, no seu capítulo de número 8, verso de número 31 ao 36. Quantos acharam podem dizer amém? Amém. Quem não achou, dá glória a Deus. João 8, 31 ao 36, convido a todos se pôr de pé para lermos a palavra do Senhor. Se você pode, se coloque sobre os seus pés e vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nos colocamos diante da tua santa presença, Senhor. Senhor, meu Deus, sou merecedor da tua graça, Pai. E fala um povo que também não merece o teu favor. Por isso que se chama graça, favor imerecido. Então, Pai, por meio da graça e favor imerecido, eu te peço, fala ao meu coração e ao coração do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, estamos em um texto em que Jesus ele está na festa dos tabernáculos. Ou seja, a festa que estava comemorando a saída do povo de Deus do Egito. E desde que eles saíram do Egito, ou seja, todo o êxodo, eles separaram esta semana para comemorar. E é muito engraçado nós vermos esta comemoração. Em meio a esta comemoração da liberdade, Jesus ele chega ao povo e fala: olha, vocês ainda não são livres, vocês ainda são escravos e precisam ser libertos. E Jesus ele aponta para si mesmo, ele fala: eu sou a libertação para vocês. Muitas vezes eles estamos aprisionados pelo mundo, porque nós fazemos parte desse sistema. Nós não somos daqui, mas nós fazemos parte. E só Jesus, ele pode nos libertar desse sistema mundano. Só Jesus pode nos libertar das garras do pecado. Só Jesus pode fazer-nos ter uma vida nova nele para servirmos ao Deus Pai. Mas para entendermos tudo isso que Jesus ele está falando, precisamos voltar um pouco. Mas precisamente no capítulo de número 7, quando Jesus ele está se dirigindo até a festa dos tabernáculos. Neste contexto nós vemos um povo que não crê em Jesus. Vemos um povo que não tem fé em Jesus. Vemos um povo que não dava crédito nenhum a Jesus. Se formos olhar o contexto histórico, Jesus ele já teve seus maiores momentos de fama. O apogeu da sua fama, o clímax da sua popularidade em Israel já tinha passado. Como podemos ver no verso número 1 do capítulo 7, quando ele nos diz que os judeus
estava correndo risco iminente de morte, porque os fariseus, os importantes, as pessoas que não davam crédito a Jesus, que odiavam Jesus, queriam o matar, queriam acabar com a sua vida. E Jesus não tinha crédito nem mesmo em meio à sua família, ao seu seio familiar. No verso número 5, nós encontramos no capítulo 7 que nem mesmo seus irmãos criam nele, nem mesmo seus irmãos tinham fé nele, nem mesmo aqueles que foram nascidos da mesma mãe, que foram criados juntos, nem eles tinham fé em Jesus. E nesse contexto caótico, nós vemos Jesus, ele chamando o povo, ou seja, o capítulo número 7 ao 8, Jesus ele está conclamando o povo para crer nele. Ele está chamando: olha, eu sou a luz do mundo, olha, eu vim para trazer a salvação, olha, eu sou a redenção que Israel esperava há tanto tempo. Aleluia! E neste momento, algumas pessoas creram nele, algumas pessoas botaram fé em Jesus. Algumas pessoas ouvindo as palavras de Jesus creram nele. Porque nos capítulos anteriores alguns diziam que ele era enganador, outros diziam que ele era o Cristo, outros diziam que pelo menos ele poderia ser o profeta que Deus tinha prometido desde os tempos de Moisés. Mas alguns no meio deste povo, a palavra vai nos revelar que creram nele. Mas temos fé. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Trazendo um pouco para os nossos dias, trazendo um pouco para a nossa vida. Esta palavra não é para os incrédulos. Essa palavra não é direcionada aos incrédulos. Muitas vezes levamos essas palavras para a evangelização. Olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode ser usada assim para aqueles que ainda não são cristãos. Mas essa mensagem foi primariamente levada para aqueles que criam. Glória a Deus. Aleluia. Você tem crido em Cristo? Como é que está a tua fé em Cristo? Será que já passou o clímax? Será que o apogeu da sua fé já passou? Será que a popularidade de Cristo em tua vida já passou? Será que o mundo tem tomado um pouco da sua fé em Cristo? Será que essa convivência com o mundo tem afetado a sua vida? Será que a convivência com o mundo tem abaixado a sua vida espiritual? Tem acabado com a sua vida espiritual? Será que você tem morrido? Ou será que no meio da crise espiritual que se está no nosso país, na nossa igreja, você ainda tem florescido na presença de Deus? No verso 91, Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra. Você tem permanecido na palavra de Deus? Glória a Deus. Você tem permanecido na palavra de Deus? A palavra verdadeira, a palavra que dá vida. Você tem permanecido nessas palavras? Ou vocês têm sido levados pelas vãs doutrinas, pelas fábulas de homens, pela doutrina dos falsos profetas, pelo evangelho da libertinagem, pela teologia da prosperidade, que você não pode passar nada de ruim neste mundo? Mas Jesus, quando ele fala aos seus discípulos, ele fala: no mundo tereis aflições, o mundo não vai ser fácil, o mundo vai ser difícil, no mundo você não vai ter todos junto com você, porque você é luz, o mundo é treva, e luz e trevas não se misturam. Mas no mundo, se lembrem, eu estarei com vocês. Se vós permanecerdes na minha palavra. Este permanecer aqui também pode ser traduzido como ser fiel, permanecer fiel. Ou seja, mesmo ele está falando: se vocês permanecerem fiel nas minhas palavras. Permanecer nas palavras de Cristo não é você concordar intelectualmente com estas palavras. Não é você em seu pensamento concordar e dizer: olha, o que Jesus falou está certo. Não. Permanecer na palavra de Cristo
é você cumprir, é você ser fiel, é você colocar em prática, é você viver e mostrar esse evangelho para o mundo. Quem precisa ser fiel nas palavras de Cristo? Os que criam nele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Algumas pessoas creram, mas agora Jesus está falando: permaneça nas minhas palavras. Tiago, no seu capítulo número 2 e verso número 26 está escrito: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, se você diz que tem fé e não permanece e não cumpre nas palavras de Deus, esta tua fé é morta e não tem validade nenhuma. Se a tua fé em Jesus, quando aperta um pouquinho o barco, você quer fugir para o mundo, sua fé é morta. Se você diz da boca para fora que você tem fé, mas não deixa Jesus mudar a sua vida, sua fé é morta. Se você diz que tem fé e vem adorar a Deus nesta igreja e você fica mexendo no celular ou cogitando entre dois pensamentos, a sua fé é morta e a sua adoração não vale de nada. Quais são os seus pensamentos aqui nesta noite? Você tem permanecido nas palavras de Deus ou tem sido levado pelo mundo e por muitos pregadores que pregam mentiras? Jesus ele não está falando somente para os que criam nele. Ele vocaciona. Olha, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Não é só para os que crerem, é para quem quer ser discípulo. Discípulo quer dizer aprendiz, um aprendiz. Ou seja, não é só para o que crê, é para o que quer imitar a ele. Não é só para o que crê, é para aquele que quer seguir os passos de Jesus. Isto é a igreja, os discípulos somos nós. E em Lucas, no seu capítulo número 6, e verso número 40, está escrito: o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre, mas todo que for bem instruído será como o seu mestre. Aleluia! Jesus ele fala para os que crerem nele, permanecerem na sua palavra para serem discípulos. Consequentemente, ser discípulo não é ser maior do que Cristo, mas é pelo menos tentar ser como Ele. Ser discípulo é tentar ser como Cristo. Ser discípulo é seguir o caminho de Cristo. Ser discípulo é imitar a Cristo. Ser discípulo não é ocupar um banco. Ser discípulo não é olhar a pregação. Ser discípulo não é simplesmente ler a Bíblia. Ser discípulo não é dizer que é discípulo, mas ser discípulo é cumprir o que está escrito. Ser discípulo é vir aqui, ouvir a palavra e botar em prática. Ser discípulo é não ter adoração da boca para fora, mas ter adoração como um modo de vida. João 15:8 diz: é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Ser discípulo é dar fruto para o reino de Deus. Quais são os frutos que você tem dado para o reino de Deus? Será que os frutos do Espírito já brotaram em você? A temperança, a longanimidade, amor, isso faz parte da sua vida. Ser discípulo é dar muito fruto para Deus. Quantas pessoas já foram impactadas com o seu modo de vida? Quantas pessoas viram Cristo em você e foram impactadas? Quantas pessoas olham para você e é plantada em seu coração a semente do Evangelho porque você é imitador de Cristo? Quais são seus frutos? Quais são suas obras?
A Bíblia fala que pelas suas obras os conhecereis. Glória a Deus. Quais são as suas obras? Quais são os seus frutos para o reino de Deus? O Pai é glorificado em você quando você dá frutos. E quando você dá fruto, você é discípulo de Cristo. Aleluia. Efésios 5:1. Serem, pois, imitadores de Deus como filho amado. Para Deus, para poder permanecer na sua palavra e ser fiel à sua palavra. E conhecereis a verdade. Versículo de número 32. Como as pessoas conhecerão a verdade se não há mais que entregue? Se não há mais pessoas que querem pregar o Evangelho. Porque se acovardam e não querem pregar a palavra. Porque sabem que o Evangelho puro e perspicaz não dá ibope. O Evangelho puro e perspicaz não traz as pessoas lá fora que querem uma vida fácil. Porque sabe que o Evangelho puro e perspicaz não aumenta os dízimos. Porque sabe que o mundo odeia este Evangelho porque eles são trevas. Porque sabe que serão perseguidos por causa deste Evangelho, porque esta foi a promessa de Cristo. E conhecereis a verdade. É tempo da verdade ser pregada. É tempo de você pegar sua Bíblia e ler em casa para conhecer a verdade. É tempo de você deixar um pouco de lado as coisas do mundo e pesquisar na internet a verdade. Quantas coisas vocês adolescentes pesquisam na internet? E os adultos também. Mas bora ver de tudo isto que vocês consomem na internet. Quantas dessas coisas são para a edificação da sua alma? Quantas dessas coisas é para você crescer em Cristo? Aleluia. É tempo de conhecermos a verdade. Porque enquanto a verdade não ser conhecida, a igreja não vai voltar a ser como a igreja primitiva. Enquanto a verdade não ser praticada, a igreja não vai voltar a ser como a igreja primitiva. Será mais um ajuntamento. Será mais um povo ajuntado dizendo que serve a um Deus. Se você vem com seu coração sincero, Deus vai ouvir. Mas a maioria das pessoas não conhecem como adorar verdadeiramente esse Deus. Acha que a adoração é só você entoar um hino. Acha que a adoração é só você dar glória. Mas esquece que a adoração também é seu modo de vida. Porque o seu corpo é uma forma de adoração a Deus. Conhecereis a verdade. O que é a verdade? Quem nos dá a verdade? Como podemos praticar a verdade? João 14,6 está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não for pela verdade, se não for por Cristo, que é a verdade, o Verbo encarnado, nós nunca chegaremos ao Pai. Nós nunca teremos acesso a Deus. E o céu estará muito mais distante do que nós imaginamos. É tempo de vivermos a verdade que é Cristo. Efésios 6,14. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Cingir o lombo com a verdade. O que era cingir os lombos? Rapidamente falando, cingir os lombos para os judeus eram pegar o cinto e colocar o cinto. Com este ato, eles estavam se preparando para o trabalho, porque as roupas eram muito folgadas e poderiam atrapalhar no trabalho. Ou seja, ele cingia os lombos colocando o cinto e estava se preparando para o trabalho. Ou seja, nós só poderemos trabalhar para Deus se a verdade estiver cingida em nós,
Se nós estivermos preparados com a verdade para colher esta ceifa que é muito grande. Aleluia. E conhecereis a verdade. Quais são as implicações em conhecer a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É tempo de sermos libertos por Deus. É tempo desta igreja ser liberta. Porque a libertação está sendo esquecida. Se você entra aqui hoje e aceita Jesus, sua vida não muda, isso não é o Evangelho de Cristo. Desde o momento que você aceitou a Jesus, quanto tempo faz? E a pergunta que eu quero fazer para você é: desde aquele dia, quantas coisas mudaram em sua vida? E não é só quantas coisas mudaram, é quantas coisas continuam mudando em sua vida. Ou será que a santificação parou? Porque se a santificação parou, a Bíblia fala que o que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Você não pode parar, não pode olhar para trás. Você tem que continuar no caminho que é Cristo, na verdade que é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas aí surge uma pergunta, um questionamento: libertar de quê? Foi isso que os judeus fizeram. No versículo de número 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Libertar de que nunca tivemos senhores? Libertar de que nunca servimos a ninguém? Do que esta igreja precisa ser liberta? Foi esta a pergunta que os judeus fizeram. Libertas do pecado. Versículo de número 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é servo do pecado. Se você está aqui e diz que serve a Jesus, diz que anda nos caminhos de Jesus, diz que já conheceu a verdade, que já foi liberto, mas continua cometendo pecado, estão façam mentira e ilusão na sua vida. Aquele que comete pecado, cometer pecado, é um particípio do presente no grego. Ou seja, esta forma verbal no grego nos traz uma ideia de hábito contínuo, um hábito continuado, algo que ainda não parou. Não é um acidente, não é pecar por acidente, é pecar por hábito. Nós seremos super-homens? Não, nós pecaremos porque somos homens e ainda não temos os corpos glorificados. Mas se este pecado for um hábito contínuo, nós não teremos a salvação. Se este pecado for algo contínuo, a liberdade de Cristo não está em nós. Se este pecado for um hábito contínuo, estamos muito longe da libertação de Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aquela geração e esta geração estava servindo ao pecado, ou seja, eram servos do pecado. Romanos 6,16. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis. És do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? A quem você tem servido nesta noite? A verdade, a obediência para a justiça ou o pecado para a morte? Porque a Bíblia é bem clara em dizer: o salário do pecado é a morte. Por isso Cristo morreu por nós. Mas a quem nós temos servido nesta noite? Eu quero que você faça uma introspectiva neste momento. Veja a sua vida, os seus hábitos, pensamento. A quem você tem servido nesta noite? A Deus ou ao diabo?
Aos homens ou ao Senhor? As riquezas ou a Deus? As coisas materiais ou as coisas divinas? Porque se for as materiais, Jesus ele fala se referindo a Mamon ou as riquezas, que não podereis servir a dois senhores. Se as coisas terrenas são mais importantes do que as celestiais, vocês não podem servir a Deus. Mateus 6:23. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O teu tesouro está na terra, então o teu coração está na terra e o teu galardão é terreno. O teu tesouro está no céu, parabéns para você. O seu coração está no céu e o seu galardão será o céu. Tem meio termo, irmão? Não tem não. Ou é o céu ou é a terra. Ou é Deus ou é Satanás. Ou é o mundo ou é o Senhor. Não tem meio termo. E esta é uma igreja que... Esta geração é a geração que gosta muito do meio termo. Gosta muito de estar entre Deus e o mundo. E a Bíblia fala, glória seja dada ao nome do Senhor, que era bom você ser quente ou você ser frio. Porque você é morno, o Senhor está a ponto de vomitar. Por causa da sua mornidão, o Senhor está a ponto de vomitar esta geração, de vomitar esta igreja, de vomitar a adoração morna, de vomitar a adoração sem sentido, de vomitar a adoração vã, de vomitar a adoração em qual o momento que você está adorando, você está repartindo a sua mente com o mundo. Olha, se você é limpo, limpe-se mais. Se você é sujo, suje-se mais. Se você quer Cristo, corra atrás. Se você quer o mundo, fique onde está. É tempo de sermos libertados. É tempo de guardarmos tesouro no céu. Vivemos uma igreja que tem sido amigo do mundo. Vivemos uma igreja que tem feito amizade com o mundo, que tem se associado ao mundo. 2 Timóteo 3:4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Este é o retrato da igreja atual. Mais amigo dos prazeres do mundo do que de Deus. Tiago 4:4 está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você quer ser amigo do mundo, você está se tornando inimigo de Deus. Claro que não generalizando, ainda tem os que perseveram, tem. Ainda tem as irmãs e os irmãos que se santificam, tem. Mas a maioria está se associando ao mundo e se tornando amigo do mundo e dos deleites, mudando em inimigo e separados de Deus. Por que não falar da política, que é o tema mais atual? Foi hoje as eleições. E quantos irmãos correndo atrás de político? Fugindo um pouquinho do tema, da mensagem central. Deus, Ele é um Deus abençoador, é. E qual a prova disso? Ele abriu o mar vermelho. No deserto jorrou água de uma pedra. Quem sustentou Elias foram corpos que vieram de Deus, que foram mandados por Deus para alimentar Elias. Olha as multiplicações do pão e do peixe. E tantos outros milagres que Deus fez. Aleluia. Deus, Ele é um Deus abençoador. Deus é um Deus que provê as coisas, é. E um dos títulos dele é Jeová Jireh, Deus da provisão. Aleluia. Mas quando você quer confiar mais no homem do que em Deus, você está saindo de debaixo da provisão de Deus.
Você está indo embora da profissão de Deus, está deixando Deus em plano de fundo. E depois quer reclamar que Deus não abençoou, que Deus não proveu, que Deus não está agindo. Como é que Deus vai agir? Se no momento que Ele quer agir, você bota a mão e vai procurar o homem? Como é que Deus age na igreja? Se muitos dos pastores na igreja de Candeias têm se corrompido, como quer que Deus haja nos cultos? Se as pessoas não se concentram e querem mais o mundo? Como quer que Deus haja neste século? Se tem esquecido a Deus e amado ao mundo? Se a verdade não é pregada nos púlpitos? E se tem se corrompido esta geração? Como quer que Deus ouça as orações e veja a sua adoração? Se tem dividido o palco do teu coração com o mundo? Muitas vezes falamos dos católicos que dividem o seu coração com os ídolos, enquanto nós dividimos com a riqueza, enquanto nós dividimos com a corrupção, enquanto nós dividimos com a adoração falsa, enquanto nós dividimos com o pecado. Quanta hipocrisia nessa geração. A libertação é para os verdadeiros discípulos. João 4:23. Mas a hora vem e agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem. Está raquítico a situação, a ponto de Deus procurar os verdadeiros adoradores. E se você é um verdadeiro adorador, não adore só aqui, não adore só com a boca, mas faça da sua vida adoração a Deus. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há a liberdade, ali estão libertos, ali o pecado não tem mais poder. Já encerrando, porque o tempo não mais nos espera. Seu filho vos libertar, não é qualquer um, é o filho. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que Deus teve que enviar o filho? Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós somos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus, até que um dia no céu o Filho se propunha a descer e a morrer no Calvário por esta igreja, a morrer no Calvário pelos heróis do Antigo Testamento, a morrer no Calvário por causa da nossa adoração e para nos dar um lugar no céu. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livre. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós fomos comprados por um preço. E qual foi este preço, irmão? O sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que nos resgatou. E por isso estamos aqui. Existem os dois tipos de pecadores: os pecadores salvos e os pecadores não salvos. E o que é que diferencia estes dois pecadores? O primeiro grupo, que é os salvos, aceitou a Jesus e tem tentado mudar de vida. Os pecadores não salvos, não sei se aceitou a Jesus ou não pela boca, mas a maioria, todos continuam no pecado e não querem servir a Deus verdadeiramente, e por isso estão condenados. Os salvos, não porque têm mérito, mas porque foram resgatados pelo sangue de Jesus. Gálatas 5:1. Estai, pois, na liberdade como Cristo nos libertou, e não vos tornei a vos colocar debaixo do jugo da servidão. Nós somos libertos. Qual é o nosso papel agora?
é não voltar para o Egito, é não voltar para o jugo da servidão. E para encerrar, eu gostaria de ler em Romanos, no seu capítulo de número 6, verso de número 1 ao 4. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Deus do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Fomos comprados por um bom preço. É tempo de voltarmos no sacrifício de Jesus Cristo em ação, nos colocarmos verdadeiramente debaixo da sua graça e servimos a Ele em verdade e em espírito, com os lábios e com a boca, e andarmos em santidade, deixarmos o pecado de lado para sermos verdadeiramente cristãos em Cristo. Essa é a oportunidade em nome de Jesus.